Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer. Para você que não me conhece, eu sou João Pedro Fará, falo sobre os 4 clubes grandes do Rio aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar o porquê do Fluminense para mim ser o grande favorito na final da Libertadores da América. E para isso a gente vai passar por toda a trajetória do tricolor desde a fase de grupos até essa grande final, mas você confere a minha opinião logo após a vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais, se você ainda não é inscrito, clique aqui nesse botão que está aparecendo na tela de se inscrever. Não se esqueça de deixar o dedo no like, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. A galera está muito ansiosa com a final da Libertadores da América. E, claro, comente aqui embaixo para você quais são os pontos positivos do Fluminense para essa final da Libertadores da América. Quando saiu o sorteio da Copa Libertadores da América, o Fluminense caiu num grupo que para muitos era considerado o grupo da morte. O Fluminense tinha ao seu lado The Strongest jogando na altitude, o Sporting Cristal, uma equipe peruana, mas que era treinada pelo Thiago Nunes, um técnico muito conhecido dos brasileiros, e o todo-poderoso e campeoníssimo River Plate de De Michelis, o sucessor do Marcelo Gallardo. O grupo era difícil, o Fluminense sentia que teria dificuldade, mas teve uma primeira perna muito interessante nos jogos da fase de grupos. Você está vendo aí na tela a relação dos jogos. O Fluminense venceu o Sporting Cristal por 3-1 no Peru, numa estreia do Marcelo, um grande jogo onde o Marcelo dá um passe lindo de 3 dedos. Depois vence o The Strongest no Maracanã por 1-0, um jogo difícil. Pegou uma equipe muito fechada, mas conseguiu fazer os 3 pontos que eram fundamentais. Depois recebeu o River Plate e aplicou uma goleada histórica por 5-1 contra a equipe argentina. Uma goleada onde ninguém nunca mais vai esquecer. E aí a segunda parte, como você também está vendo na tela, foi muito difícil. A segunda perna, o Fluminense foi para a altitude, perdeu apenas 1-0 para o The Strongest, um resultado que é considerado normal, né, em termos de altitude. Depois perdeu para o River Plate no Monumental por 2-0. E aí, no último jogo, o Fluminense recebe o Sporting Cristal no Maracanã e por um gol, empatou por 1-1, mas por um gol, não era eliminado da Libertadores da América. Então o Fluminense teve uma primeira fase muito qualificada, primeira perna muito qualificada da fase de grupos, 3 primeiros jogos, mas nessa segunda perna, na segunda etapa da fase de grupos, sofreu muito. Acredito que o nervosismo e a obrigação de entender que era o ano do Fluminense pesou muito, mas conseguiu se classificar e foi para a fase de oitavas de final. Nas oitavas de final, o sorteio deu um enfrentamento que muitos torcedores do Fluminense, inclusive, comemoraram. Era um enfrentamento contra o Argentinos Júnior, que é uma equipe forte da Argentina, mas não é um dos tops do futebol, tanto argentino quanto o futebol sul-americano. E o confronto se desenhou muito complicado na Argentina, né? O Fluminense empatou por 1-1 contra o Argentinos Júnior, fazendo um gol no finalzinho, um gol de Samuel Xavier. E no Maracanã, Samuel Xavier também fez um gol que deu muita tranquilidade para o Fluminense, né? Então o Fluminense venceu no Maracanã e empatou na Argentina, um confronto que se desenhava fácil. O primeiro jogo foi difícil, mas o Fluminense conseguiu se classificar assim para as quartas de final, onde mostrou completa soberania contra o Olímpia, né? Contra o Olímpia o confronto foi dominado pelo Fluminense, tanto que no Maracanã venceu por 2-0 e no Paraguai, para mim, a melhor atuação em termos mentais da equipe do Fluminense. O Germancano fez uma partida extraordinária, o John Kennedy fez uma partida absurda e o Fluminense venceu a equipe paraguaia por 3-1, dominando do início ao fim. Teve até um certo momento, de fato, que a equipe paraguaia começou a fazer aquela imposição física, jogar a bola na área do Fluminense no final do primeiro tempo, mas o tricolor impôs o seu jeito de jogar e aí se classificou para a semifinal. Quando chegou à semifinal, e todo mundo já sabia que era contra o Inter, que havia eliminado o River Plate e também havia conseguido passar para essa fase muito importante da Libertadores da América, todo mundo sabia que era um campeonato brasileiro. E dentro do campeonato brasileiro, o Fluminense tinha mais time do que o Inter. Começou bem no jogo contra o Maracanã, um empate por 2-2, mas teve grande dificuldade após a expulsão do Samuel Xavier, né? Uma expulsão que foi muito questionada. O Internacional acabou tendo mais jogadores durante esse jogo. E o empate por 2-2 que o Fluminense foi buscar acabou sendo um empate muito positivo. O Inter comemorou, mas por parte do Fluminense foi um empate que mostrou muita garra, muita disposição para levar o jogo
até o Beira-Rio. E aí, no Beira-Rio, como a história mostrou, o Fluminense sofreu muito, mas muito no primeiro tempo. Saiu perdendo por 1-0 e a história vocês já sabem qual foi. Ener Valencia no segundo tempo perdeu gol atrás de gol. O Inter acabou não matando as chances e com gols no final do jogo de John Kennedy e de Germancano. O Fluminense fez uma virada histórica, um jogo em que a semifinal foi decidida no detalhe, mas foi uma semifinal para mim decidida e que mostrou um time muito, mas muito pronto e confirmado para ser campeão. O jogo não foi bom, mas em nenhum momento a equipe tricolor desvirtuou do modelo de jogo que é muito praticado pelo Fernando Diniz. A confiança no trabalho foi o que me chamou muito a atenção nesse jogo contra uma forte equipe do Internacional. E por isso o Fluminense se classificou para a final do dia 4 de novembro contra o Boca Juniors. E quis o destino que o Fluminense retornasse ao Maracanã, o palco onde foi vice-campeão da própria Libertadores da América contra a LDU, 15 anos atrás, em 2008, para tentar finalmente alcançar a glória eterna. No dia 4 de novembro, daqui a alguns dias, quando você estiver assistindo esse vídeo, possivelmente você pode estar assistindo inclusive até depois da final, o Fluminense vai enfrentar o Boca Juniors. É um jogo que exige muito respeito, um jogo em que exige muita concentração e por ser um jogo, o favoritismo do Fluminense, e aí a gente já começa a falar sobre isso, vai ser diminuído, reduzido. Mas dentro de campo, eu assisti bastante aos jogos do Boca, eu vejo o Fluminense muito forte. Vou ver um Fluminense em que vai dominar as ações do jogo. O Boca vai se fechar certamente, assim como se fechou em todas as fases da Libertadores da América, esperando uma bola ou levar para os pênaltis. Mas no campo e na bola, o Fluminense é mais time. No modelo de jogo, me agrada mais. A fase ofensiva do Fluminense é muito forte, com Keno, Cano e Arias. E acima de tudo, eu estou sentindo que o Fluminense está com a verdadeira áurea de campeão. É um time pronto para vencer, pronto para apagar da sua história esse vice-campeonato e escrever um capítulo muito mais bonito que seria a conquista da Libertadores da América na sua casa, no Maracanã, onde o Fluminense perdeu apenas 4 vezes na temporada, sendo 4 clássicos, 2 para o Flamengo e 2 para o Botafogo. Então os números, inclusive no Maracanã, são muito, mas muito favoráveis ao Fluminense, que tem muito mais vitórias do que empates e do que derrotas no ano. Contando com o futebol, com o Maracanã e com a força da sua torcida, eu acredito muito que o Fluminense é favorito. Vamos ver se o Nino vai estar apto para jogar, se o Felipe Melo realmente vai se recuperar, porque seriam baixas muito importantes. O Fluminense tem que respeitar, é óbvio, o Boca Juniors, mas precisa assumir esse protagonismo. Como você conferiu aqui no vídeo, a trajetória foi doída, foi sofrida, foi forte na fase de grupos, pegou um mata-mata até consideravelmente tranquilo, mas chegou a hora para decidir logo contra o gigante Boca Juniors. Então eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual é o seu palpite para essa final da Libertadores da América. Eu vou te convidar também a me seguir nas redes sociais, @jpfaraoficial, que você vai acompanhar a cobertura completa dessa final no dia 4 de novembro. Então, se você também ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, deixe o dedo no like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, fica à vontade. E como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.